Com a proteção de Deus, nós estamos aqui para apresentar mais um programa J. Losso Imóveis, né? Todas as semanas trazendo os blocos J. Losso Informações. E a gente, assim, tem assuntos assim que fica bem legal e tem pessoas que a gente está mais em contato. Então, aí eu resolvi, digo, poxa, eu já citei no programa anterior, de trazer o Dr. Miguel Nicolau novamente para nós dar sequência naquele bate-papo. Então, você que nos deu a honra aí de assistir semanas anteriores aí, nosso bate-papo com o Dr. Miguel, a gente falou sobre as polícias, falou sobre a questão do poder de um de outro, poder investigatório, e chegamos lá naquela fase da denúncia, mas digo, Dr. Miguel, nós temos que dar sequência naquilo. E ele, como um baita amigão e companheiro, está aqui de novo para falar conosco. Então, Dr. Miguel, muito obrigado de novo, né, professor? Sempre estou te incomodando lá, mas para vir aqui bater um papo com a gente. Para nós darmos uma sequência, né? Naquele até brinquei com o Dr. Miguel, capítulo 2º, né? Então tá aí para a fala inicial, Dr. Miguel, e vamos bater um papo novamente. Pois não. Lúcio, eu venho aqui com muita alegria, fico muito feliz de estar ao teu lado, com uma pessoa que eu sei que é espetacular, aqui ao lado do Vanderlei, da família do Vanderlei. Nós realmente estamos aqui para dar continuidade àquele assunto que nós falamos no programa anterior, que envolveu todo o procedimento investigatório, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e tudo mais. Até que chegamos num ponto que o inquérito foi concluído e hoje falaremos que na sequência lógica e jurídica da situação, que é da denúncia, oferecimento da denúncia pelo promotor de justiça. Então aí, doutor Miguel, a explanação legal que o senhor deu ali, chegamos lá, denunciou, arquivou, o que aconteceu, daí assim, para frente, questão da defesa, após essa denúncia, não arquivou, denunciou, o que vai acontecer, qual é os procedimentos, essa sequência, doutor Miguel, para a gente entender. Pois não, Lúcio e prezados telespectadores, uma vez concluído o inquérito policial, com relatório e tudo mais, esse inquérito policial poderá ter 3 caminhos. Ou o promotor de justiça, ele oferece a denúncia, ou ele pede novas diligências, ou ele não encontra justa causa para oferecer denúncia em desfavor dos indiciados. Certo. Logicamente, se o inquérito for arquivado, a situação está resolvida, pelo menos temporariamente, até que surjam novas provas, mas aquele inquérito foi arquivado. Se o promotor de justiça requerer, através do juiz, evidentemente, novas diligências a serem efetivadas pelo delegado da Polícia Civil, isso irá acontecer. Mas vamos ficar no caso do oferecimento da denúncia. O inquérito está plenamente legalmente concluído, com todas as provas e tudo mais, relatado. O promotor de justiça, então, com base no inquérito policial, vai oferecer uma denúncia. A denúncia formal oferecida pelo promotor de justiça funciona da seguinte forma. O Código Penal, o Lúcio sabe disso como advogado, o Código Penal, prezados telespectadores, diz o que é crime. Artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. O Código Penal diz o que é crime, tem 360 e poucos tipificações delitosas. Temos a legislação esparsa e tudo mais, que é outra coisa. E o Código de Processo Penal diz o que é crime. Como é a pessoa que está respondendo a um crime deve ser processada. Certo. Então, no oferecimento da denúncia, o promotor de justiça vai analisar a situação fática e jurídica do processo, se é homicídio, se é tentativa de homicídio, se é estupro, se é infanticídio, se é aborto, se é assalto, se é lesão corporal, seja o que for, e com base nisso vai oferecer a denúncia. A denúncia oferecida pelo promotor de justiça deve obedecer os requisitos que estão inseridos no artigo 41 do Código de Processo Penal, que diz assim: na denúncia deverá constar o fato em si e tudo mais e tal. E a imputação de fato deve corresponder à imputação de direito, ou seja, se o cidadão cometeu um homicídio, não pode ser denunciado por aborto. Ou vice-versa, evidentemente, é um absurdo que eu estou falando, mas para que os senhores entendam. Se a cidadã cometeu um homicídio, não pode ser denunciado por aborto. Se o cidadão cometeu um assalto, não pode ser denunciado por estelionato. Então, evidente, só que o Código de Processo Penal se preocupou com isso para que o promotor de justiça adeque a situação de fato à situação de direito. Muito bem. Os promotores, basicamente, acertam todas elas, não há dúvida nenhuma, são homens preparados para isso. Essa denúncia, então, é encaminhada ao juiz criminal. Agora houve uma mudança. Antigamente o juiz já recebia a denúncia, agora não. Pela lei anterior, o juiz recebia a denúncia e pedia, então, que o réu fosse citado para oferecer a sua defesa prévia na época. Hoje não.
Hoje é diferente. O juiz recebe a denúncia, não formalmente, apenas tem em mãos o processo e determina que no prazo de 10 dias o denunciado ofereça aquilo que nós chamamos resposta escrita à acusação. Se depois desta resposta escrita à acusação, onde o denunciado, através de advogado constituído ou dativo, pode rolar testemunhas, requerer diligências, apresentar testemunhas e tudo mais, negar ou assumir o fato, enfim. Se o juiz de direito entender que deve receber a denúncia, ele recebe. Mas se, de acordo com as alegações dadas, fornecidas pelo advogado do réu, ou réus, ou denunciados, o juiz entender, por exemplo, que a denúncia é inepta, que a denúncia é lacônica, que não há fundamento para receber a denúncia, ele manda que o promotor emende essa denúncia com prazo ou rejeita definitivamente essa denúncia. Então houve mais essa garantia processual para o denunciado. Mas digamos que tudo correu normal, que a denúncia foi recebida, o réu foi citado, cita-se o réu para que ele se defenda através do oficial de justiça e ele apresente a sua resposta escrita à acusação. Aí para frente, então, vem as audiências e tudo mais que nós vamos comentar em seguida. E aí sempre, né, doutor Miguel, tem que se atentar muito, porque tudo tem prazos, né? Tudo tem prazo. Tudo tem prazo, tudo acontece dentro de uma cronologia. Exatamente. Para chegar lá, daí eu queria que o doutor Miguel contasse para a gente, como é que funciona as audiências, como é que acontece isso cumprindo... Pois não, o promotor de justiça, o Losso disse muito bem, como advogado que é, o prazo é fatal, nós temos que obedecer o prazo, principalmente de réus presos. Certo. O do réu solto é mais elástico o prazo, mas deve ser obedecido na medida do possível, evidentemente, tendo em vista o acúmulo de serviços que nós temos nos cartórios. Mas, enfim, uma vez recebida a denúncia, uma vez o réu citado, ele oferece a sua resposta escrita à acusação com o rol de testemunhas. O promotor de justiça, lá atrás, quando ofereceu a denúncia, ele arrola as testemunhas. O defensor, ou defensores, ou réus, ou um réu só, pode arrolar testemunhas. Também mudou. Antigamente, o juiz, pela lei anterior, o juiz determinava uma audiência para ouvir primeiro as testemunhas de acusação, depois as de defesa. Agora não. Agora o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento, aonde as testemunhas de acusação são ouvidas juntamente com as testemunhas de defesa numa só audiência, se for possível. Nos processos rumorosos existem dezenas de testemunhas e essas audiências se desdobram por 2, 3, 4, 5 dias ou até meses em datas esparsas, em datas distintas. Mas, enfim, é essa audiência de instrução e julgamento. Normalmente, nessa audiência de instrução e julgamento, o fato não é julgado por um motivo muito simples. Os advogados ou o promotor arrolam testemunhas de outras comarcas que deverão ser ouvidas através de cartas precatórias. Cartas precatórias é quando um juiz de Guarapuava envia uma carta, um papel propriamente dito, por isso chamado de carta precatória, ao juiz do Pinhão, de Palmital, de Pitanga, de Ponta Grossa, de Prudentópolis, para que essa testemunha que foi arrolada pela denúncia ou pela defesa, que tem o seu endereço num desses municípios que eu citei, ele seja ouvida com o juiz de lá. Não é preciso que a testemunha venha. Se o advogado ou promotor arrola uma testemunha do Pinhão, não é preciso que a testemunha venha até aqui, expedida uma carta precatória, lógico, evidente. Muito bem. Após o fechamento de tudo isso, todas as provas foram produzidas aí na fase judicial, porque a fase investigatória já foi vencida. Na fase judicial, abre-se vista todas as provas produzidas e tudo mais, o juiz abre vista, prazo, ao promotor de justiça para oferecimento das razões da acusação. O promotor pode, neste caso, pedir, inclusive, a absolvição do réu. Se for processos de competência do tribunal do júri, pode pedir também a sua impronúncia e tudo mais. Aí abre-se prazo ao advogado depois disso e depois vem uma sentença de mérito, que nós podemos explicar em seguida. Com certeza. Sr. Miguel, peço uma licença para chamarmos um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. J. Losso Imobiliária. Estamos aqui na Vila Buc. Viemos dar uma passeada na região para mostrar uma coisa que você vai se impressionar. O imóvel que está entrando para venda na J. Losso Imobiliária. Essa casa, onde está num bairro tradicional, muito nobre, aqui, a Vila Buc, um imóvel espetacular. As medidas deles e dimensões é coisa que só você vindo aqui para você entender.
podemos combinar, marcar, porque é um imóvel que você vai ter que vir dar uma passeada com calma, com a sua família, para conhecer ele bem. É muito bonito mesmo. Assim. As dimensões, aproximadamente 850 metros quadrados de área construída. Isso, é uma casa muito bonita. Só vale a pena você vir dar uma olhada mesmo para você conhecer e entender o que eu estou falando. E o terreno tem aproximadamente 1.200 metros quadrados de área total. Então, venha na J. Louço Imobiliária, converse com um dos nossos consultores. Vou lhe mostrar também algumas imagens internas desse imóvel. Porque um imóvel como esse, não posso deixar apenas na curiosidade, apenas na entrada, na chamada. Vocês que conhecem, acompanham a gente no programa da J. Louço, sabem que normalmente a gente mostra algumas imagens apenas para te chamar aquela atenção, para você vir conhecer o imóvel. Esse eu vou mostrar também um pouco por dentro desse imóvel único que está entrando na J. Louço para venda. Venha comigo e veja que coisa mais linda, muito bom gosto, excelente acabamento num bairro nobre da cidade de Guarapuava. Vem comigo. Bom, já atiçamos a curiosidade para o lado externo, agora estamos em uma das suítes desse imóvel espetacular. Ele é único, um acabamento fenomenal. Para você entender melhor, só vindo visitar mesmo realmente esse imóvel. Para mim te falar em questões de acabamentos, marcamos uma visita e você vai vir conhecer esse imóvel único em Guarapuava. Agora vamos passar na parte externa aqui das suítes, para você ter uma ideia da sacada. Essa é a parte de trás do imóvel. Veja só que coisa maravilhosa, espetacular. Estamos com um dia bonito ainda em Guarapuava, ensolarado. Você tem que ver esse imóvel à noite. Podemos marcar também sem problemas para você dar uma visitada, porque a questão de iluminação desse imóvel também foi muito bem estudada e muito bem planejada. É um imóvel muito bonito. Vale a pena você passar na J. Louço, a gente agenda contigo, com os consultores. É tranquilo para você vir aqui trazer a sua família inteira, porque um imóvel desse tamanho, nessa localidade, área nobre, com esse acabamento espetacular, é único em Guarapuava. É difícil acharmos imóveis semelhantes à questão de acabamento, tamanho de terreno, área para lazer, quartos, todos os ambientes amplos, lareiras, áreas de churrasqueira. É espetacular para você receber teus amigos, tua família e acolher muito bem a sua família. É um imóvel realmente único. Vamos marcar para você vir conhecer, porque é muito difícil te explicar, são tantos detalhes que é melhor mostrar. Então vamos continuar mostrando um pouco mais detalhes desse imóvel espetacular para você. Vem comigo. Ao você entrar nesse imóvel, a entrada principal dele você vai se deparar com essa escadaria. É um lugar espetacular, tem uma lareira aqui em cima também, é um espaço extremamente amplo, muito bonito, muito bem planejado. Também temos a lareira aqui na parte de trás, de baixo, e a parte dos fundos aqui já, quando você entrou de frente, já tem acesso à área de lazer, a parte da piscina, a churrasqueira, muito bem planejado para acolher bem a sua família, para você também receber bem seus amigos. É um imóvel único mesmo, é espetacular. As dimensões você pode ter alguma noção por relação nas imagens, mas você vindo pessoalmente aqui você vai se surpreender ainda mais, porque os detalhes de acabamento foram muito bem feitos, o gosto é muito bom, é um imóvel realmente excepcional. Muito difícil eu lhe falar com as palavras, eu também estou aqui tentando achar argumentos para poder transmitir tudo que eu estou vendo aqui e sentindo nesse ambiente. É um detalhe especial ainda que eu vou passar para vocês. O imóvel não foi habitado. Ele é novinho, em folha, seja o primeiro morador dessa casa espetacular que está para venda na J. Louço Imobiliária. Imóveis como esse são raros de se encontrar em qualquer cidade, não vou dizer em Guarapuava, porque é um acabamento espetacular mesmo. As dimensões do imóvel e terreno são de espantar. Venha na J. Louço, nós vamos lhe mostrar esse imóvel detalhadamente, dar uma visitada aí para você poder conhecer todos os detalhes desse imóvel espetacular.
continuando a demonstrar esse imóvel grandioso, saímos da parte interna para mostrar um pouco essa área externa. Muito bonito, muito bom gosto, para você receber a sua família, os seus amigos em especial, né? Um lugar muito bonito mesmo. Vale a pena vir conhecê-lo, porque falando, demonstrando, você vai ter uma dimensão, vai dar aquela curiosidade. Mas vindo aqui ver, você vai realmente entender como é diferenciado esse imóvel que estamos disponibilizando na J. Losso para venda. Coisa única, vale a pena conferir de perto. J. Losso Imobiliária. Ó, nessa semana, você que ligou a televisão agora aí, a gente está conversando com o Dr. Miguel Nicolau, né? E, puxa, olha, bem interessante a explanação que o Dr. Miguel deu. Já num programa anterior, a gente veio falando nesse assunto, falamos das polícias, chegamos na denúncia e agora, Dr. Miguel, todas essas outras fases que acontecem, audiência e tudo mais. E agora, para a gente concluir, Dr. Miguel, bom, chegamos lá na sentença, né, Dr. Miguel? Já fizemos toda aquela papelada, exatamente, repetiu a papelada lá, promotor, advogado, todo mundo se pronunciou, cumpriu o que o juiz pediu, o juiz vai dar a sentença, o que vai acontecer agora nesse fechamento desse processo do delito que aconteceu? Pois não, Lúcio. Prezados telespectadores, uma vez concluída toda a prova produzida na instrução criminal e tudo mais e tal, o juiz do primeiro grau, o juiz da comarca, então, o promotor escreveu, o advogado escreveu, se tiver assistente de acusação escreve também, enfim, vai o processo para o juiz prolatar uma sentença de mérito. Nesta sentença de mérito, basicamente, o juiz vai condenar ou absolver, evidente. Nós estamos falando do processo do juízo singular. Certo. Se for processo do tribunal do júri, depois nós explicamos. Excluindo os crimes dolosos contra a vida, a nossa Constituição diz assim, mantida a instituição do júri para os crimes dolosos contra a vida, quais sejam homicídio, tentativa de homicídio, aborto, infanticídio e instigação ao suicídio. Excluindo esses 5 delitos dolosos, todos eles são julgados pelo juiz togado, juiz singular, não é submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Nós estamos falando da sentença de mérito dos crimes de competência do juiz singular, do juiz togado, evidentemente. Uma vez prolatada a sentença absolvendo ou condenando o réu, a parte descontente pode apelar. Agora, a apelação o prazo desta apelação é fatal, Lúcio. É 5 dias a partir, contando-se sábado e domingo, a não ser que seja intimação na sexta-feira, ou que anteceda um feriado, é cruel, é 5 dias a apelação. Uma vez havendo perdimento desse prazo, não cabe mais apelação, nem para acusação, nem para defesa. É o prazo cruel que nós temos no Código. Mas a lei não socorre os que dormem. É preciso estar atento. Para o promotor de justiça, basta a intimação dele, ou do assistente de acusação. A intimação dele, contado 5 dias. Para réu, para o apenado e para o advogado, conta-se os 5 dias da intimação do último. Digamos que o advogado foi intimado e não transcorreu 5 dias, ele não apelou. Aí o réu vai ser intimado, abre prazo novamente para o réu apelar. Certo. Tanto é que quando o oficial de justiça vai intimar o réu, aí a intimação não é a citação. Cita-se para defender. Intima da sentença é diferente. E notifica-se as partes. Citação, notificação e intimação são atos diferentes. São irmãos, mas diferentes. Certo. Então, intima-se o réu para que ele tome conhecimento da sentença no caso. Se for absolutório, ele não vai apelar, lógico, ele foi absolvido. Numa sentença condenatória. É obrigação do oficial de justiça, isso é lei, ele perguntar ao réu se o réu deseja apelar. Então o réu escreve de próprio punho aqui que deseja apelar. Já na própria intimação. Na própria intimação. O juiz recebe, mesmo que o advogado já tenha sido intimado. Aliás, isso é uma confusão que se faz até mesmo entre advogados, que não militam na área criminal. O prazo, o advogado, o defensor, seja ele constituído ou dativo, que ele foi intimado e transcorreu os 5 dias, não transitou em julgado a sentença ainda, não fez coisa julgada. É preciso que se intime o réu através do oficial de justiça ou no balcão e seja oferecido ao réu a possibilidade dele deixar ali escrito a seu próprio punho. Se ele for analfabeto, tem outras maneiras, outros instrumentos para ele evidenciar a sua vontade de apelar.
Aí o juiz recebe esta apelação e abre vista ao advogado para que ofereça as razões da apelação no prazo legal. Isso é importante que se diga. Tem réus soltos e réus presos, tem réus presos preventivamente. Então é importante, essa é uma orientação, talvez a orientação mais importante do programa. O réu, ao receber uma sentença condenatória, estando em liberdade ou preso, ele deve, então, se deve apelar. Eu apelo de toda a sentença condenatória, por um motivo simples: se a sentença estiver certa, de acordo com as razões fáticas e jurídicas, estiver conforme a jurisprudência, a doutrina e tudo mais, o tribunal confirma. Certo. Se a sentença não estiver certa, o tribunal absolve ou diminui a pena. O recurso de apelação nunca aumenta a pena da defesa. Certo. Existem casos que promotores e advogados, ambos insatisfeitos, apelam também. Essa é outra situação. Mas torno a repetir, é importante que você que responde um processo, seja solto, preso, a maioria dos réus estão soltos, quando recebe uma sentença condenatória, apele imediatamente, porque o prazo é de 5 dias e é fatal. Então essa sentença, essas razões, esse processo com as razões da apelação, da defesa, as contrarrazões da apelação do promotor de justiça, sobe para o Tribunal de Justiça. Tudo isso vai para o Tribunal de Justiça, onde nós temos 4 câmaras criminais. Essas câmaras criminais, então, não vão ouvir testemunhas, produzir provas, e não. Vão apenas revisar este processo desde o início, desde lá da fase investigatória, a fase judicial, o tipo de testemunhas e tudo mais, até que haja um julgamento pela Câmara Criminal para se saber se essa sentença está conforme os ditames da lei, da justiça e tudo mais. Este é o procedimento. Depois daí nós temos o Tribunal Federal, o STJ, recursos especiais, mas esse é um assunto para um outro programa. É isso que acontece. Nós, então, somando o primeiro programa e esse, nós fizemos a trajetória desde do cometimento do delito até uma sentença de mérito, absolvendo, condenando, com a possibilidade dela ser enviada ao Tribunal de Justiça, que é o 2º grau de jurisdição, para esta sentença de mérito ser apreciada pelos nossos desembargadores, por uma das nossas 4 câmaras criminais, para se saber se essa sentença é justa ou não. Isso aí. E, doutor Miguel, assim, para fechar também, eu estou prestando atenção na importância de prazo, e a importância do advogado criminalista é sempre saber o próximo passo, né, doutor? Sim, saber o próximo, não pode andar no escuro. Veja, eu com 35 anos de profissão ainda não é que erro dolosamente, mas você não é... Todo humano é falível. Precisa tomar uma atenção redobrada. Eu tenho humildade suficiente para dizer aos senhores, com toda essa experiência de luta, de sofrimento e de batalha, defendendo pessoas, que não tenho mais número para contar a quantia de pessoas que eu defendi, principalmente os pobres, os miseráveis, os humildes, ainda, às vezes, leva uma rasteira. É rápido. O processo penal é rápido, o processo penal é traiçoeiro. Os senhores vejam, não é culpa do juiz, nem do promotor, nem do advogado, mas os senhores vejam a nossa legislação penal. É possível o juiz hoje, qualquer juiz criminal, diga-se de passagem, decretar a prisão provisória de um réu sem motivo, de um indiciado, de um investigado, não é nem réu, de um investigado, sem dizer por que está fazendo. Nos crimes de menor potencial lesivo, pode decretar por 5 dias e renovar por mais 5. E nos crimes tidos como crimes hediondos de maior potencial lesivo, que são a maioria deles, o juiz pode decretar a prisão temporária sem motivar, diferente da preventiva, sem dar motivação porque está decretando essa prisão, que se expede mandado de prisão contra o cidadão, ele é recolhido ao cárcere, por 30 dias, podendo ser renovada nas mesmas condições por mais 30. Então, quando nós dizemos, você que responde, que está sendo investigado, que responde a um processo penal, esteja ao lado do teu advogado, atenda, porque é cruel o procedimento criminal, contudo, obedecer à trilaridade dos poderes, a nossa Constituição dar direito da ampla defesa, ainda se sempre será um sistema cruel. O nosso Código Penal e de Processo Penal é garantista, ele dá essa possibilidade da ampla defesa, mas é extremamente perigoso. Eu tenho pena das pessoas desavisadas que são investigadas e que não, no linguajar vulgar, não dão bola a isso. Não dão bola. Não, isso não acontece. Não, acontece.
Nós vemos pessoas, inclusive de poder financeiro alto, de destaque social, serem recolhidos ao cárcere de surpresa. Isso acontece muito, nós temos aqui na nossa cidade, não precisamos citar nomes. Então é importante que a você que responde, que está sendo investigado, que responde já efetivamente um processo penal, procure o advogado de sua confiança e atenda a esse procedimento criminal, que o juiz tem o poder. O juiz tem a caneta, os promotores investigam e a nossa justiça, eu sei que existe impunidade, mas a nossa justiça não é brincadeira, ela prende e prende mesmo. Com certeza. A justiça criminal. Doutor Miguel, tem a sua licença de novo? Pois não. Para mais um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Imobiliária. Estamos aqui na Benjamin Constant, esquina com a Moacir Júlio Silvestre. Lugar que estamos disponível um apartamento para locação. Aqui em cima do Sofá Shop. É o apartamento número 5. A rua é Benjamin Constant 1819. Tá na esquina. É fácil de se localizar, em frente a Lobo Motos. Lugar muito bem localizado aqui. O apartamento tem 2 quartos, banheiro, sala, área de serviço, cozinha e uma vaga de garagem. É bem seguro também, você entra na parte de baixo ali do prédio, o carro fica bem seguro, o apartamento também, o prédio é muito seguro. Bonito, bem distribuído, assim, tem a sala com 2 ambientes, uma área de serviço separada da cozinha. É um apartamento muito interessante, quartos também bons de tamanho. Loca rapidamente, tem 10 apartamentos aqui nesse prédio, só apenas temos um disponível para locação. Então corra na J. Losso Imobiliária e já reserve esse teu apartamento. Como você pode ter observado aí em várias filmagens, temos vários apartamentos disponíveis para locação na J. Losso. Nós temos pego prédios também para administração e tudo. Passe lá e dá uma conversada com nossos corretores, com os angariadores e vê como funciona esse sistema. Se está com uma dificuldade de locar um apartamento, a gente pega também a unidade separada, pega o prédio inteiro também para administração. O J. Losso trabalha de várias formas para tentar atender da melhor maneira possível. Eu vejo na J. Losso Imobiliária e nós montamos um plano aí para te ajudar a alocar os seus imóveis. Nós gostamos muito dessa questão de cuidar mesmo do patrimônio do proprietário como se nosso fosse. Então venha na J. Losso Imobiliária e conheça essa forma diferenciada que estamos aí há 10 anos no mercado implantando, e agradecemos muito pelo crescimento aí de torno de 20% da carteira de locação ano, graças a vocês que estão dando confiança ao serviço da J. Losso Imobiliária. J. Losso Imobiliária. Estamos aqui na rua Oriente, número 77, bairro dos Estados, entre a Avenida Cascavel e a Moacir Júlio Silvestre, para te localizar um pouquinho melhor. Temos uma casa disponível para locação que está entrando na J. Losso Imobiliária. Ela possui 2 quartos, banheiro, sala, uma cozinha com armários, tem área de serviço também com armários, vaga de garagem para o carro. Uma opção muito interessante aqui para locação. Também estamos próximos à Van, aqui um ponto de referência muito interessante. Você pode sair também à tarde, dar uma passeada ali, que você já vai dar uma passada em frente da Van e já pega a avenida principal e segue rumo ao centro da cidade. Então ele é bem localizado, estamos também próximo ao Jardim das Rosas, que é um loteamento muito bonito aqui também, que saiu com várias casas. É uma área bem interessante aqui para você morar. Então esse imóvel está entrando para locação na J. Losso, corra lá, reserve, que é uma casa muito boa de tamanho, muito bem distribuída, você vai gostar de morar nessa região. J. Losso Imobiliária. Então essa semana nós estivemos conversando com o Dr. Miguel Nicolau, né? E sempre a nossa conversa com o Dr. Miguel fica curtinho, e eu tenho que deixar o programa sempre à disposição dele, porque com certeza eu vou estar trazendo sempre o Dr. Miguel aqui, porque é muito bom estar com ele, é muito bom conversar com ele. Dr. Miguel, não tenho mais tempo, né? Mas eu queria deixar assim já o programa J. Losso à disposição do Dr. Miguel, para você vir outras vezes aqui, agradecer ao Dr. Miguel, né? Ele sempre está disposto a vir aqui e deixar os minutos finais aí para falar final do Dr. Miguel, a mensagem que o Dr. Miguel queria deixar aí para todas as pessoas que têm nos prestigiado. Pois não, o agradecimento é meu, Lô. Sou eu que agradeço do fundo do meu coração a você. Um abraço a toda a tua família, um abraço à família do Vanderlei, que também é uma família maravilhosa, uma família que trabalha unida. E gostaria de rapidamente dizer algumas palavras que também li esses dias. Diz mais ou menos assim, com relação a possuir as coisas, a ter as coisas, a amar as coisas. Diz assim: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que eu tenho. Por isso, as coisas que eu amo, deixo-as livres. Se voltarem para mim, é porque as conquistei. Se não voltarem, Lúcio, é porque nunca as tive. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, Lúcio. Com certeza. Miguel, Deus abençoe, né? Ilumina o Dr. Miguel, o escritório e todas Obrigado. As pessoas que se acorrem lá ao Dr. Miguel. Obrigado. Da mesma forma. Um abração. Agradecendo a proteção de Deus, então encerramos nós o programa J. Losso, né? Sempre lembrando, senhor proprietário, ninguém faz milagre, exige da sua administrador um extrato transparente
exija a prestação de conta, veja como que ela está cuidando do seu patrimônio. Lá na J. Louço a gente cuida do seu patrimônio como se ele fosse nosso. E quero lembrar também, a gente está lá com algumas unidades ainda do Castelo Avaso para vender, vai ser um dos prédios mais lindos de Guarapuava, são 18 pavimentos, já estamos lá com o início das obras, lá passe lá, dá uma olhadinha lá, agora você vai ver que já está saindo do chão lá o prédio, e então vá lá e faça um ótimo investimento com os corretores da J. Louço. Meu muito obrigado.